Olá, tudo bem? Religião à luz da Bíblia, dom de línguas no pentecostalismo, origem, desenvolvimento e crenças principais à luz da Bíblia. Está bem? Ok, muito bom. Vamos juntos? Em 1906, na cidade americana de Los Angeles, dois jovens de origem sueca, Gunnar Wingren e Daniel Bergs, quando estavam reunidos certo dia na casa de Adolfo Undin, o Espírito Santo falou-lhes por intermédio do Senhor Undin e ele profetizou que Wingren e Berg deveriam ir a um lugar chamado Pará. Eles não sabiam onde ficava esse lugar e foram à biblioteca da cidade e então descobriram que se tratava de um estado brasileiro. Entendendo que ser uma indicação da vontade de Deus, eles tomaram um navio cargueiro em Nova York no dia 5 de novembro de 1910, rumo a Belém do Pará. Você está me entendendo? E ficaram lá hospedados, chegando na cidade, hospedaram-se na Igreja Batista. E após o culto eles se reuniam para orar pelos enfermos. E em 1911 a Igreja Batista, percebendo de que se tratava de um movimento estranho ali dentro, decidiu então excluir a maioria daqueles que faziam parte desse movimento. Tá, ok? Então o novo grupo passou agora a se reunir na casa de um dos membros que fora desligado. E ali realizavam cultos. E assim nasceu a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ok? Vamos juntos? Em 1932, alguns que pertenciam a esta nova religião, da Assembleia de Deus, foram para São Paulo e ocorreu então uma separação deste novo movimento, onde nasceu a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que tem a sua maior força nas regiões centro e sul do nosso país. Em 1952, o líder Manuel de Melo estabeleceu a Igreja Brasil para Cristo, fazendo milagres e falando em línguas. E mais à frente, em 1962, o missionário Davi Miranda fundou a Igreja Deus e Amor com o enfoque no falar em línguas estranhas e no ministério da cura. Tá bem? Em 1977 surgiu no Rio de Janeiro a Igreja Universal Reino de Deus, que se tornou um fenômeno em crescimento nos vários segmentos da sociedade nacional e também internacional. Assim, os movimentos carismáticos relacionam o derramamento do Espírito Santo com o falar em línguas estranhas. Porém, a Bíblia sustenta tal compreensão? Vamos para ela? Existem 18 casos de derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento e em 4 ocasiões se menciona que ocorreu a manifestação do dom de línguas. Sendo assim, o que a Bíblia fala sobre línguas estranhas? Quer saber? Vamos juntos? Em Marcos 16, 17, Jesus falando da missão de evangelizar o mundo, ele disse: "E esses sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas." Mas a pergunta segue: em que contexto Cristo fez este pronunciamento? Sendo que não há registro de que ele próprio tenha falado em línguas estranhas. Você está entendendo a pergunta? Então Jesus, o contexto é bem específico. Aos discípulos foi dada a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a toda criatura e assim por diante. Mateus 28, 19. E como os discípulos pregariam para outros povos, conhecendo provavelmente apenas um idioma, o seu próprio idioma? O mundo estava para ser evangelizado e só obteriam êxito em levar as boas novas extrapolando as barreiras linguísticas. Você concorda? Então agora vem aqui em Atos capítulo 2, verso 1 até o 13, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Lucas só emprega uma única vez a expressão falar em línguas neste texto aqui. Você está me entendendo? E nos versos 6 a 8, o autor emprega a palavra dialeto em lugar de glossai, que quer dizer línguas. A fim de indicar que se tratava de idiomas próprios de uma nação.
ou de uma região específica, por isso que ele usou esse termo aqui, tá bem? Nos versos 9 e verso 10, relatam que haviam presentes lá, na ocasião, pessoas de 16 diferentes regiões, e todos afluíam para aquele local, e cada um ouvia em sua própria língua materna as boas novas acerca da grandeza de Deus. Está compreendendo? Vamos seguindo então. E qual foi o grande milagre do Pentecostes nesse evento? Os discípulos passaram a falar nas línguas maternas dos representantes das diversas nacionalidades reunidas naquela ocasião. Você entendeu? Há uma autora cristã chamada Ellen G. White, e afirma que o Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a assembleia, e isto era um emblema do dom então outorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. Deus fez por eles o que não aprenderam em toda a existência. Agora podiam proclamar as verdades em todas as partes, falando com perfeição a língua daqueles que pretendiam levar as boas novas. Este dom tornou uma forte evidência de que aqueles homens tinham uma mensagem do céu. Você está entendendo? Um outro episódio também do falar em línguas está em Atos 10, 46. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, ao crermos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, o fato aqui de Cornélio e sua família falarem em línguas constituiu um sinal para Pedro e para a igreja de Jerusalém que Deus não faz acepção de pessoas. Você está entendendo? Em Atos capítulo 19, verso 1 a 6, o falar em línguas aqui está em direta ligação com a obra missionária realizada por Paulo em Éfeso e na província da Ásia. Sem esse dom, os discípulos não conseguiriam evangelizar as nações circunvizinhas. Está me entendendo? Então, falar em línguas aqui não sugere que seja uma evidência do batismo do Espírito Santo ou uma experiência espiritual superior. E se assim fosse, como se explicaria os textos bíblicos que descrevem alguém cheio do Espírito Santo sem que tenha falado em línguas? Dá para explicar? Não tem resposta. Então, há pessoas que tinham o Espírito Santo na Bíblia, mas não falaram em línguas? Vamos ao caso? Vamos a alguns casos. João Batista, tinha ou não tinha o Espírito Santo? Leia Lucas 1, 15 e 16. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Então João Batista tinha o Espírito Santo e não falou em línguas. Então não podemos relacionar que o falar em línguas seja uma evidência de que tenha o Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ela tinha o Espírito Santo, porém não falava em línguas. Onde está escrito que ela falou em línguas? Isabel, a mãe de João Batista, os 7 diáconos da igreja apostólica, Atos 6, 2 a 6. Eram homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e eles não falavam em línguas. Estevão, o primeiro mártir, Atos 6, verso 5, elegeu Estevão, um homem de fé e do Espírito Santo. Mas onde está escrito que ele falou em línguas? Os samaritanos receberam o Espírito Santo, Atos 8, 15, mas não falaram em línguas. E quem disse que para ter o Espírito Santo precisa falar em línguas? Não está na Bíblia. Não se relaciona essas duas coisas. Você está me entendendo? Então, não é o falar em línguas, mas são as virtudes que cada cristão fiel deve possuir para ser recebido por Cristo e testemunhar do Evangelho. Por outro lado, qual era o propósito do verdadeiro dom de línguas nos dias apostólicos? Veja lá, 1 Coríntios 12, 28 a 31. O verdadeiro dom de língua visava aqui a expansão do Evangelho. Visava ter dons para ensinar, para aperfeiçoar a igreja. Marcos 16, 15 a 17 foi dado para a divulgação do Evangelho. 1 Coríntios 14, 23
só podia ser aplicado entre os estrangeiros que não conheciam a língua do país. Você está me entendendo? 1 Coríntios 14, 13 a 19, a língua falada devia ser interpretada de acordo com o significado de cada palavra. O conteúdo da mensagem deveria ser revelado à luz da própria Bíblia. O dom de língua foi dado então para a divulgação do Evangelho e só era aplicado entre os estrangeiros que não conheciam a língua do país. Não tem nada a ver com uma manifestação como se fala hoje em dia. E agora tem também o falso dom de língua. Em que o falso dom de língua contribui? 1 Coríntios 14, 26 menciona que não edifica ninguém, pois muitos falam ao mesmo tempo, formando um barulho estranho que não há quem entenda nada. Você está entendendo? 1 Coríntios 14, 23 e 33 menciona que há confusão, parecendo haver êxtase de loucura entre os participantes, e isto não agrada a Deus. Você está entendendo, meu amado? Podemos seguir? Muito bem. A autora já citada, Ellen White, afirma que algumas dessas pessoas têm forma de culto, a que chamam dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja, tem uma algarávia sem sentido e que chamam línguas desconhecidas. Desconhecida não só aos homens, mas ao Senhor e ao todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. Testemunho Seleto, volume 1, página 161, ela declara isto. Agora, quais são os conselhos de Paulo ao usar o verdadeiro dom de línguas na igreja? 1 Coríntios 14, verso 27 e 28. Vamos juntos? Olha o conselho de Paulo, hein? Primeiro ele diz que somente 2 falem, no máximo 3, em línguas na mesma reunião. Os demais fiquem calados, ouvindo. E cada um por sua vez, e nunca falando ao mesmo tempo. Somente com intérpretes, ou alguém que interprete, e na ausência desses, deve ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. Esta é a regra. Tem seguido por aí? Ou todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém entende nada? Você está me entendendo? A seguinte pergunta: Deus se alegra em ser adorado em meio a barulhos? Você já analisou isto? Leia Salmos 46, verso 10. Vamos lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Silêncio, aquietai-vos. Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Entendeu, meu amigo? Minha amiga, você está entendendo? Temos que ser coerente, tá certo? Numa época que nós mais precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida, o inimigo fez com que esse assunto fosse deturpado. Agora relaciona o Espírito Santo com o falar em língua, mas não é isto. Quem tem o Espírito Santo tem as virtudes do Espírito Santo que ele produz em nós, os frutos que ele produz em nós, e leia lá Gálatas 5:22. Mas voltando aqui a esse tópico, no livro de 1 Coríntios 14, verso 33, diz: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de ordem. Efésios 4:31, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Entre as coisas que devem ser tiradas de nós, é a gritaria. Você está entendendo? É a gritaria. Então, sendo assim, vamos entender bem? O Espírito Santo foi dado num contexto da pregação do Evangelho, falar em línguas. O Espírito Santo concedeu o dom de línguas no contexto da pregação do Evangelho, entendeu? Então Deus concede dom a cada um como Ele deseja e não como a pessoa pede. Agora, todos os que recebem a influência e as virtudes do Espírito Santo são pessoas que têm aí os frutos, produz frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão, temperança. Você quer ter o Espírito Santo? Vamos orar para isto, para que Deus nos capacite nesse tempo do fim, para que sejamos uma luz, que preguemos o Evangelho. E essa história do dom de línguas, se nós necessitarmos para pregar para um país estrangeiro, que nós não conhecemos o idioma, que Deus assim faça em minha vida e na sua. Que Deus lhe abençoe, amigo. Amém.